compartilhar com vocês aquilo que eu tive a oportunidade, o privilégio de compartilhar com os jovens. E eu vou repetir, vocês me perdoem, mas foi um conselho que eu recebi de um eu ia falar de um jovem, mas já não é tão jovem assim, que ao final disse que foi muito abençoado e falou assim: você precisava pregar isso na igreja. Acho que seria muito bom se pudesse compartilhar isso na igreja, e eu estou seguindo esse conselho, louvado seja Deus. Até porque muitos dos jovens, eu sempre fico com a incumbência de levar a palavra na terça-feira de manhã, último dia de retiro. Já está todo mundo como? Rodando no manto, assim, sentado na cadeira, cheio de sono. Então vai ser bom que alguns que não ouviram, talvez estavam sentados, o corpo presente, mas o espírito no santo dos santos, agora de repente vai conseguir ouvir agora o que foi dito. Teve até uma brincadeira interna, como o André falou, porque eu comecei a falar da vida de um homem chamado Barnabé. E aí, em determinado momento, eu me empolguei e comecei a falar: Barrabás, que você tem que ser como Barrabás. E aí o retiro de santidade quase que foi pro ralo, depois de falar para todo mundo ser igual a Barrabás. Aí Deus consertou lá na hora lá. E abre sua Bíblia comigo então, por gentileza. Vamos falar um pouco sobre esse homem, um homem santo de Deus. Achei interessante quando o Gilcinho, né? Porque o pai dele é o Gilson, então ficou o Gilcinho, o Gilson. Ele falou para o Guilherme que o Guilherme era um homem de Deus. Ele chegou para o Guilherme e falou que era um homem de Deus. Vai abrindo a sua Bíblia, Atos 4. Já começou já, tá? Então, a gente já está compartilhando. E eu tenho pensado, nesses últimos dias onde eu tenho tido contato, ainda continuo tendo contato, voltando na vida de Barnabé, tenho pensado assim: que elogio maravilhoso, o maior elogio que alguém pode receber é esse, sabia? Alguém chegar para você e falar assim: você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Esse é o maior elogio que eu e você podemos receber. Porque ser um homem de Deus, ou ser uma mulher de Deus, falando nisso, feliz dia da mulher, para todas as mulheres dessa igreja, amém? Ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, é ser alguém como Deus. Quando alguém diz isso, é porque alguém está vendo em mim, em você, que você é um santo, uma santa de Deus. Nós fomos chamados para ser santo. Foi dito aqui, o apóstolo Pedro, ele repete o conselho, a fala de Deus para Moisés: sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então o desejo de Deus é que nós possamos ser esse homem e essa mulher de Deus que é santo, que é um reflexo de quem Deus é. E eu, ao falar de Barnabé, eu tinha na verdade uma outra coisa preparada para aquele dia, mas uns 10 dias antes do retiro, eu acordei com uma música na cabeça. Isso é algo que acontece lá em casa com muita frequência, seja eu, ou seja a Érica, a quem aliás eu quero agradecer. A Érica está dando aula lá no Geração Vida, mas sou grato a Deus. A Érica está em dias decisivos na vida dela, a vida particular dela, mas ela abriu mão do maridinho dela nesses dias para estar com os jovens. Eu louvo a Deus pelo desprendimento da Érica, quero agradecer a Deus pela vida dela. E a gente tem sempre esse costume de, ao acordar, estar cantando alguma música. E um dia, desses 10 dias antes do retiro, eu acordei com uma canção na cabeça, uma canção de Guilherme Kerr. Eu acordei com o refrão dessa música, do nada, literalmente do nada. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Lembra, mãe? Também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Eu nem tinha cantado para vocês, né? A minha voz melhorou do retiro, agora eu cantei aqui, me arrisquei. Eu acordei que eu fiquei com esse refrão na cabeça. Eu falei: rapaz, Barnabé, um santo. E essa coisa assim, desse refrão, homem de Deus, isso ficou mexendo comigo. Eu fui atrás da vida desse homem. Eu queria compartilhar um pouco da vida dele com você. Você já ouviu falar de Barnabé aqui? Alguém já ouviu? Diga amém. Amém. Uma boa parte aqui. Barnabé, Atos 4, versículo 32 até o versículo 37. Vou pedir que você permaneça depois com sua Bíblia aberta no livro de Atos. Nós vamos folhear um pouquinho alguns capítulos. A palavra de Deus vai dizer assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles.
Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Essa é a primeira citação da Bíblia sobre Barnabé. E baseado nisso, eu dei o título dessa mensagem de Gente do Tipo Santa. Deus quer que você e eu sejamos esse tipo de gente que é santa. Assim como Barnabé, não por mérito próprio, mas por graça de Deus, tornou-se um homem santo. E a primeira característica que nós observamos na vida de alguém que vive um estilo de vida de santidade, um estilo de vida de renúncia, porque é isso que Deus nos pede, é isso que nós aprendemos naquele retiro. Se depois você tiver acesso a esse material que a gente vai disponibilizar, você vai ver, foi falado sobre renúncia, sobre santidade no falar, sobre pureza, foi falado sobre a santidade de Deus e como devemos refletir a sua santidade. Eu comecei a perceber que Barnabé, alguém comum, um homem de Chipre. Barnabé era um levita, mas Barnabé não era um judeu puro sangue, ele era um homem nascido no Chipre, que fica ali na região da Grécia, próximo à Grécia, ali já no leste europeu, um homem que não estava tão conectado àquela cultura judaica desse tempo, dessa gente, mas um homem santo de Deus. E primeira característica que nós percebemos de gente do tipo santa é essa, é generosidade. Mas antes de falar da generosidade, eu queria falar para você sobre a característica número 0, porque o 0, ele fala sobre ser um ponto de partida. Na matemática, se você estudou um pouco de matemática, se você teve matemática, cálculo na faculdade, você vai ver que você tem em alguns aquelas letrinhas abençoadas da matemática, tem umas que tem um zerinho assim em cima, porque fala de um ponto inicial, de um ponto de partida. Então, antes de falar da generosidade de Barnabé, eu quero falar desse ponto 0 de Barnabé, que é o fato de ele ser um encorajador. Em outras versões da sua Bíblia, você vai ver consolador. Essa palavra que no grego é paráclitos, ou seja, é uma palavra que aponta para a ação e para a obra do Espírito Santo, de ser um consolador. Essa canção que eu me lembrei, vai dizer que ele era chamado de José, que o seu nome era José, mas era chamado de Barnabé, José das consolações. Barnabé quer dizer exatamente isso, filho da consolação. O exemplo que eu sempre dou quando vou falar dessa expressão Bar, é o cego Bartimeu, né? Bartimeu, filho de Timeu. A Bíblia não cita o nome daquele homem, mas fala que ele era um cego, conhecido como Bartimeu, ou seja, o filho de Timeu. Tem uma velha canção que vai dizer isso, pastor Paulo César Brito, né? Meu nome é Bartimeu, sou filho de Timeu. É isso, essa expressão é filho. Então, Barnabé, filho da consolação. Alguém que reflete. Quem é o filho da consolação? Alguém que reflete a obra do Espírito Santo. Então, o ponto 0, o ponto de partida do gente tipo santa, como você e eu devemos ser, é que nós devemos ser consoladores, encorajadores de pessoas. E nós vamos perceber isso em Barnabé. Se você perceber e prestar atenção, todas as virtudes de Barnabé que nós vamos falar aqui, compartilhar e refletir sobre elas, elas partem desse ponto 0, de ser um homem encorajador, de ser um homem consolador. Barnabé não foi um homem que a Bíblia disse que ficou assistindo à generosidade dos irmãos, contribuindo, compartilhando, para que não houvesse necessidade na igreja do Senhor. A Bíblia vai dizer que Barnabé vendeu o que tinha e colocou aos pés dos apóstolos, e deu e compartilhou. Gente que é encorajador. Barnabé não ficou olhando, nossa, hein, que legal vocês, hein, tá de parabéns, é isso aí que é a igreja, orgulho de ser dessa igreja. Não, Barnabé foi lá e encorajou, compartilhando o que tinha.
Até nessa canção que eu me lembrei, ele começa dizendo: de que adianta você ver os seus irmãos carentes, necessitados, se você não faz nada? A Bíblia vai dizer que Barnabé era um homem generoso e repartiu o que tinha. Um homem desprendido, um homem encorajador. Gente do tipo santa é gente que não é apegada ao que tem, porque ela não precisa de nada para se mostrar, para revelar quem é. Ela vive para revelar quem é o Deus dela. Gente do tipo santa não quer mostrar que é bonzinho, ou não quer se mostrar valoroso pelo que tem. Gente do tipo santa quer revelar a santidade de Deus através da sua vida, e não as suas virtudes, e não as suas condições, e não a sua capacidade. Gente do tipo santa expressa o caráter de Deus. Deus, assim como Barnabé foi, Deus é generoso, tão generoso que deu o seu filho. Deu o seu filho para que você e eu pudéssemos ser o quê? Da família dele, membros da família real de Deus. Por que nós somos? Porque o nosso Deus é um Deus generoso. Deus é santo e a sua santidade se expressa e se revela em generosidade. Assim é Barnabé, que se apresentou à igreja como um homem generoso, alguém que é consolador, o filho da consolação, um encorajador. É alguém generoso, é alguém desprendido das coisas que tem, é alguém que não atrela a sua identidade ao que tem, mas a sua identidade se expressa na revelação da santidade de Deus. Diga para 2 ou 3 pessoas perto de você: Deus é santo, e Ele quer que você também seja santo. Mas a história continua, a história da igreja continua, e no meio do caminho de Barnabé aparece um homem muito conhecido chamado Saulo. Nós já ouvimos falar de Saulo, né? Mais conhecido por nós como Paulo. Lembrando, ou reforçando essa informação de que Saulo não teve o seu nome mudado para Paulo, ok? Paulo era a maneira romana, pela qual os romanos chamavam Saulo. Saulo não teve uma transformação de nome. Saulo, que é um nome de origem hebraica, você já ouviu falar do rei Saul? Então, Saulo é o mesmo nome. E em Roma, porque Paulo também era cidadão romano, ele era conhecido como Paulo. Ele não teve uma transformação de nome, era como se fosse mais ou menos um apelido. Mas Saulo, ainda mais conhecido naquela época como Saulo, era um grande perseguidor da igreja. Saulo era um homem letrado, era um homem que estava sendo preparado para assumir a liderança do judaísmo naquele tempo, um dos principais nomes ali dentre os fariseus. Saulo, um homem extremamente competente e capaz, mas um homem que ainda não havia sido, não havia se chocado, não havia encontrado o Espírito Santo de Deus, não havia ainda entendido o Evangelho, compreendido o Evangelho. Este homem persegue ferozmente a igreja. Em Atos capítulo 7, nós vamos ver Paulo consentindo na morte de Estevão, e mais ao final do livro de Atos, nós vamos ver alguns relatos de coisas que Saulo havia feito. Saulo era um assassino, Saulo era um homem extremamente violento, Saulo era um homem que tinha sangue nos olhos, faca nos dentes. Saulo era um homem que odiava a igreja do Senhor, extremamente violento, desejando exterminar aqueles que diziam que Jesus Cristo era o Senhor. Mas acontece que este homem tem um encontro com Deus. Este homem, nós vamos ver já no livro de Atos, no capítulo 9, se converte ao Senhor. Saulo encontra Cristo. Na verdade, Saulo está indo para Damasco para matar mais algumas pessoas, com autorização para matar mais algumas pessoas, mas Cristo interpela Saulo no meio do caminho, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não estava perseguindo simplesmente algumas pessoas, alguns seres humanos. Saulo estava perseguindo o próprio Senhor Jesus. Jesus estava dizendo: se persegue a minha igreja, persegue a mim. Porque dessa igreja nós sabemos que Cristo é a cabeça. Então perseguiu a igreja, perseguiu o Senhor.
E no meio do caminho para Damasco, já chegando em Damasco, Saulo tem um encontro com o Senhor. Saulo tem a sua vida mudada. Saulo tem a sua vida transformada. Saulo, por causa desse encontro com Deus, ele fica cego por causa de uma forte luz, e essa luz era a presença do Senhor. Por causa dessa forte luz ele fica cego, mas ele recebe uma oração, ele é ministrado, as escamas dos seus olhos caem, Saulo volta a ver, Saulo é batizado, Saulo passa a ser cheio do Espírito Santo de Deus. E aí, depois disso tudo, a Bíblia vai dizer que Saulo recuperou forças. E ao recuperar forças, Saulo passou uns dias com os discípulos em Damasco. Saulo passou a pregar nas sinagogas e começou a dizer que Jesus é o Filho de Deus. Saulo encontra Cristo e quer anunciar a todos a respeito do Evangelho. Saulo começa a pregar a palavra de Deus. E todos que ouviam ficavam perplexos, porque ficavam se perguntando, ora, e perguntando uns aos outros, não é este aquele que nos perseguia? Não é por acaso este que veio de Jerusalém com mandato, com autorização para nos matar? As pessoas ficavam confusas. Agora ele está invocando o nome ao qual ele perseguia. O que está acontecendo? E as pessoas estavam desconfiando, achando que Saulo chegou àquele lugar disfarçando, fingindo ser um discípulo de Jesus, para que pudesse matar aquelas pessoas. Mas lá no capítulo 9, no versículo 22, acompanhe comigo, vai dizer que todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E aí vai dizer que, decorridos alguns dias, no versículo 23, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Saulo ainda experimentava uma grande desconfiança daquelas pessoas. E aí, o que é que fizeram para que Saulo não fosse morto? Saulo, sabendo dessa conspiração contra ele, ele consegue a ajuda de algumas pessoas e foge para Jerusalém. Saulo vai para Jerusalém, e quando chega em Jerusalém, no versículo 26, vai dizer que ele tentou se reunir aos discípulos, mas estavam todos com medo dele. A fama de Saulo era enorme. A fama de Saulo era ainda de um assassino voraz, contumaz, dos cristãos, dos discípulos, dos seguidores de Jesus. As pessoas em Jerusalém também não acreditavam nele, não acreditavam que ele era realmente um discípulo do Senhor. Aí no versículo 27, leia comigo por gentileza, a palavra vai dizer assim: então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Barnabé, depois de ter aparecido pela primeira vez como esse filho da consolação que é generoso, como este encorajador generoso, Barnabé, gente do tipo santa, aparece agora como também alguém que encoraja Paulo, encoraja aqueles que ninguém acredita, encoraja aqueles que são fora do padrão, encoraja aqueles que, como dizem os jovens, que são outsider, encoraja aqueles que ninguém bota fé, encoraja aqueles que ninguém acredita. Como que você e eu nos portamos? Será que nós somos filhos da consolação? Será que nós temos sido encorajadores com as pessoas que estão ao nosso redor? Eu estava comentando lá no retiro de um conselho que o bispo Miguel já deu para os pastores uma vez, há algum tempo atrás. E é uma coisa também que nas conversas que eu sempre tenho com o André, a gente sempre fala sobre isso. O bispo Miguel uma vez chegou para os pastores e falou assim: meus irmãos, quando acabar o culto, levanta a cabeça e olha. Como assim? É porque a gente, quando acaba um culto, costuma sempre procurar as mesmas pessoas, as pessoas que estamos acostumados. Em se tratando de líderes, um líder, você que é líder aqui na igreja, sempre vai ter a tendência de procurar aquela pessoa que vai te ajudar mais, que já conhece o que você quer, que já conhece o que você pensa, que já sabe o que você deseja. É mais fácil pegar essa pessoa e
dar alguma atribuição para ela e pedir a ajuda dela, e aí você fica tranquilo, porque você já sabe que ela vai te ajudar. É muito mais fácil assim. Difícil mesmo é eu olhar para Saulo, todo mundo querendo matar, ninguém querendo ele por perto, e falar assim: vem cá, filho, me ajuda aqui. Querer ensinar, querer trazer para perto, querer encorajar. Esse é o nosso desafio como igreja. Precisamos parar de olhar para as rodas e para os círculos que estamos acostumados, e precisamos olhar para as pessoas que ninguém acredita, porque gente do tipo que é santa olha para os desacreditados, olha para os que são deixados de lado, olha para os que ninguém olha. Como é bom ver aqui na nossa igreja muitos de nós olhando para aqueles que ninguém acredita, abraçando olhando os que ninguém acredita. Ser um filho da consolação, ser gente do tipo que é santa, é isso, é encorajar aqueles que ninguém acredita, é receber aqueles que ninguém quer receber. Você acredita, meus irmãos, que tem igreja hoje que não quer receber certos tipos de pessoas, porque a imagem fica ruim. Aquela pessoa lá dentro da igreja, que coisa horrível. Você imagina para a igreja, imagina que agora, entra aqui agora o Fernandinho Beiramar, e aí, um assassino dos brabos, se tiver alguém que é parente do Beiramar aqui, pregue para ele. Se tem algum parente do Beiramar ouvindo, pregue para esse homem precisa de Jesus. Todo mundo precisa de Jesus. Pessoa que quer falar o quê? Não conta nada para ele não? Rapaz, eu não tenho medo de ninguém não, rapaz. Eu tenho medo da ira de Deus. Voltemos aqui para a pregação, para o assunto. Porque todo mundo precisa de Jesus, todo mundo precisa do Senhor. E se ele entra aqui, nessa igreja, aí, como é que tu fica? Meu Deus, assassino, chama a polícia. A gente geralmente tem repulsa a certos tipos de pessoas, mas Barnabé revela mais uma vez como que um filho da consolação age. Quantos aqui já entregaram a sua vida ao Senhor Jesus? Levante as suas mãos. Por meio de quem que você chegou ao Senhor Jesus? Por meio do Espírito, que é conhecido como Consolador. Então, se você se chegou a Jesus por meio do Espírito Santo, que é o Consolador, o Paráclitos, então, você e eu também somos o quê? Ou deveríamos, pelo menos, ser filhos da consolação, filhos do Consolador. Barnabé, minha gente, no final das contas, não era ninguém especial, extraordinário, era mais alguém como você e eu, mas que ao invés de viver a sua vida de maneira carnal, decidiu viver uma vida de santidade, submetendo as suas ações ao Espírito Santo, tornando-se filho da consolação. Alguém que não afastava as pessoas, mas que atraía as pessoas. E olha que legal, Barnabé não apenas trouxe Saulo para perto de si, como ele leva Saulo aos apóstolos. Barnabé abre a porta do colégio apostólico para Saulo. Barnabé chega para os apóstolos e fala: ei, meus irmãos, agora eis aqui diante de mim também um santo de Deus, não há o que temer. Coloca aqui a minha mão no fogo por esse cara. Porque alguém que é filho da consolação sempre vai acreditar naquilo que o Consolador pode fazer na vida de qualquer um. Barnabé, ao fazer isso, estava dizendo assim: ei, se eu fui alvo do Espírito Santo e fui transformado, por que não esse homem também não pode ser? Acontece que hoje em dia nós não acreditamos que vidas podem ser transformadas. O Bispo Miguel falou um pouco sobre isso pela manhã, sobre a dificuldade que nós temos às vezes de perceber ou de aceitar que uma vida pode ser transformada. E ao invés de aceitar, de abraçar, de acolher, de aproximar, não. Deixa eu ficar aqui com os meus, com os mais chegados, com os que já sabem o que eu quero, com os que já sabem. Nós não queremos ter o trabalho de trazer para perto, de ajudar a caminhar, de mostrar o caminho do discípulo, de ajudar no caminho da santidade. Não. Nós queremos as coisas de uma maneira mais fácil. E é mais fácil mesmo pegar alguém que já está pronto, que já é maduro, para trazer para andar por meu lado. Muito mais fácil. Difícil é pegar um Saulo da vida, botar do meu lado, um ex-assassino, e acreditar que para começo de conversa ele não vai nem me matar. É colocar a minha vida em risco se for necessário.
Ser gente do tipo santa é não ficar preocupado com a sua reputação. O que vão pensar? Barnabé não ficou pensando o que vão pensar de mim se eu trouxer Saulo para perto. Barnabé não perdeu tempo com isso. Porque gente do tipo que é santa não está preocupado com a sua reputação. Gente do tipo que é santa está preocupada em refletir a santidade de Deus. Ponto final. Gente do tipo que é santa está preocupado em ser um filho da consolação e não que a sua imagem seja preservada. O que vão achar de mim ao me ver do lado de Saulo? Barnabé não estava preocupado com isso. Tanto que ele não apenas traz para perto, mas abre a porta do colégio apostólico para Saulo. Mas o que acontece? Versículo 29 de Atos 9 vai dizer que Saulo falava e discutia com os judeus de fala grega, mas eles também tentavam matá-lo. Então, no versículo 30, sabendo disso, os irmãos de Jerusalém o levaram até Cesareia e o enviaram para Tarso. Enviaram Saulo de volta para a sua casa, para a sua cidade. E olha que curioso, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e era encorajada pelo Espírito Santo. Ela era encorajada por quem? Era encorajada por quem? Espírito Santo. Crescia em número e vivendo no temor do Senhor. Curioso isso, né? Mais uma vez, Saulo está para ser morto. Pessoas estavam conspirando contra ele. Então o que o pessoal pega e faz com ele? Expulsa. Expulso de Damasco, expulso de Jerusalém. Mesmo com Barnabé tendo aberto essa porta para ele. Mas 2 capítulos à frente, um fenômeno acontece. Vai lá em Atos 11 comigo, por gentileza. E outro fator é acrescentado na história da igreja, nesse início, nesse primeiro século, nesses primeiros anos da história da igreja. Por causa da perseguição que o próprio Saulo havia iniciado, ou da qual o próprio Saulo era um dos principais nomes, muitos irmãos naquele tempo foram dispersos. E alguns desses que foram dispersos, eles foram para Antioquia. Olha só o que vai dizer Atos 11, versículo 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão. Quem conspirou na morte de Estevão? Você sabe, você lembra? Foi dito aqui. Quem foi? Saulo. Saulo conspirou. Saulo foi o responsável principal pela morte de Estevão. Por causa dessa morte, muitos que se dispersaram foram para Antioquia. Vai dizer a Bíblia que então chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Vai dizer aqui o texto que a mão do Senhor estava com eles. E aí estava acontecendo um grande avivamento em Antioquia. Pessoas conhecendo o Senhor, se entregando ao Senhor, se tornando discípulos. E aí acontece que a coisa lá em Antioquia estava um pouco bagunçada, estava um pouco assim meio sem ordem. Como disse o Gilcim, né? E o que marcou aí a palavra foi... Não sai falando, porque explicando um pouco assim, né? Parece que o pastor é carrasco, né? Explicando a fala do Gilson, né? Por que eu dei essa palavra? Eu percebi no primeiro dia que às vezes nós, na ânsia de sermos usados por Deus, nós não paramos para desfrutar da presença de Deus. Não que você não possa ser usado por Deus, não que você não possa ser boca de Deus, mas às vezes nós temos a ânsia, eu quero falar, eu quero orar, eu quero fazer, e a gente não gasta tempo para se colocar aos pés de Jesus. Nos portamos mais como Marta e menos como Maria. Você conhece essa história provavelmente. Então, essa palavra foi para, gente, vamos desfrutar. A gente tem um retiro todo. Depois a gente conversa, depois você lança sobre ele essa palavra que Deus colocou no seu coração. Depois você conversa, compartilha até com mais calma. Da mesma maneira, a igreja de Antioquia, não vou dizer que era necessariamente isso, a Bíblia não me diz, mas diz que esse avivamento gerou deu para Antioquia uma certa fama, e esta fama chega lá aos apóstolos em Jerusalém, e eles ficam preocupados, como é que é isso, o que está acontecendo lá, vamos ver o que está acontecendo em Antioquia, e quem que eles mandam para lá, para Antioquia? Barnabé,
o filho da consolação, o encorajador. Vamos mandar para essa igreja alguém que possa encorajá-los, alguém que possa consolá-los, alguém que possa impulsioná-los, alguém que possa lhes apresentar o caminho, alguém que possa acreditar neles, alguém que possa fazê-los andar no caminho. Alguém que não vai olhar para Antioquia e falar: Antioquia, deixa para lá, não tem nada demais lá não. Não. Eles mandam Barnabé na certeza de que estavam mandando um homem que é capaz de olhar acima, olhar além, voltando para aquele conselho que o bispo certa vez deu a nós pastores: olha além, olha para cima, olha além daquilo que você está acostumado. Tem sempre alguém precisando de um Barnabé, e você e eu podemos e devemos ser esse Barnabé, esse filho da consolação. Já pensou? Alguém chegar para você e dizer assim: Daiane Barnabé, filha da consolação, Luan Barnabé. Aliás, Barnabé combina com você esse nome, hein? Luan Barnabé, filho da encorajador. Guilherme, homem de Deus, encorajador, filho da consolação. Maria Eduarda, filha da consolação. Por que não nós? Esse apelido, essa alcunha, para falar bonito, não é uma coisa específica, exclusiva de José, que este era o verdadeiro nome dele. Não era deste José aqui. O que nós vamos vendo é que você e eu podemos e devemos ser este filho da consolação. Barnabé é enviado para ser pastor de Antioquia, o primeiro pastor lá. Eles precisavam de alguém que os pastoreasse. E Barnabé foi enviado para ser pastor naquele lugar. Aí o versículo 23 de Atos 11 vai dizer que este, chegando ali, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Alguém que é encorajador, que é filho da consolação, é generoso, acredita naqueles que são deixados de lado e impulsiona eles a permanecer fiéis ao Senhor. Mais um encorajamento de Barnabé, encorajando, impulsionando aquela igreja a preservar a fé deles no Senhor de todo o coração. Versículo 24 vai dizer: ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Versículo 25 vai dizer que então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Tinha muito trabalho, a igreja estava crescendo. Como é que eu vou fazer? O que vai ser agora? Eu preciso de ajuda. Já sei, vou chamar Saulo. Mas tem algo muito curioso aqui, meus irmãos. Entre Atos capítulo 9, quando Saulo é expulso de Jerusalém e enviado a Tarso, e Atos capítulo 11, este período aqui, se passaram 10 anos. 2 capítulos, 10 anos. 10 anos onde Saulo estava esquecido em Tarso, no ostracismo de Tarso. Mas Barnabé, o filho da consolação, gente do tipo santa, se lembrou de Saulo. E falou: opa, vou procurar Saulo. E o versículo 26 vai ter essa expressão que eu acho interessante: e quando o encontrou. Isso nos revela que quando ele vai a Tarso, ele se encarrega de pessoalmente procurar, insistentemente, até achar Saulo. E quando o encontrou, a Bíblia vai dizer que ele leva Saulo para Antioquia. E assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Olha que coisa linda que aconteceu. Hoje você diz que você é um cristão, mas isso aconteceu pela primeira vez em Antioquia, quando Barnabé, um exemplo de gente do tipo santa, cristão, ele lembra, 10 anos depois ele se lembra de Saulo, fala: eu vou levar para lá. E ali eles começaram a ser chamados de cristãos. E aconteceu um fato muito curioso: a igreja continuou avançando e eles continuaram ensinando. Nesse período,
eles voltam para Jerusalém para levar algumas ofertas. Eles ficam sabendo por meio de uma profecia que havia grande fome e necessidade na região da Judéia. A igreja de Antioquia, no reflexo do seu pastor, generosa, deram ofertas, juntaram bens, juntaram mantimentos e enviaram o próprio Barnabé junto de Saulo para Jerusalém para levar aos apóstolos esse mantimento. É um povo que também estava aprendendo a ser generoso, um povo que estava entendendo que eles também poderiam ser Barnabé, eles também poderiam ser paráclitos, eles também poderiam ser consoladores, filhos da consolação, encorajadores, enviando seus pastores Barnabé e Saulo para pessoalmente entregar toda essa doação recebida. E no meio desse período, foi um período muito conturbado, ali na região da Judéia. Herodes, o tetrarca, morre, e aí a igreja de Antioquia separou Barnabé e Saulo para uma obra, aquela que nós conhecemos como a primeira viagem missionária de Paulo, né? Ela se dá por meio do envio da igreja de Antioquia. A Bíblia vai dizer, já em Atos capítulo 13, que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, ou o Negro também, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. E aí eles vão para a primeira viagem missionária, que nós conhecemos como a primeira viagem missionária de Paulo. E nós percebemos, desde então, se você for voltar em Atos 11, se você for ver em Atos 13, nós vamos ver que Lucas, o autor do livro de Atos, ele vai sempre colocar nessa seguinte ordem: Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. Mas nessa viagem missionária, quando eles estão em Chipre, no Chipre, a terra, o país natal de Barnabé, Paulo tem uma grande experiência, Saulo tem uma grande experiência ali. Um homem chamado Sérgio Paulo, ele era procônsul, ele era um homem importante, um representante importante do Império Romano ali no Chipre. Ele ficou sabendo do que estava acontecendo através de Barnabé e de Saulo, mas havia ali também um judeu, um homem que praticava magia, um falso profeta que confundia as pessoas, e esse procônsul ficou meio desconfiado, então ele manda chamar Barnabé e chamar Saulo para mostrar o que estava acontecendo. O nome desse homem era Elimas, era conhecido como Elimas. Então vai acontecer que neste momento Saulo, também chamado Paulo, primeira vez que nós vamos ver essa expressão aqui, de que ele era chamado de Paulo, vai dizer a Bíblia que ele, cheio do Espírito Santo, Atos 13, versículo 9, vai dizer que ele, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? E aí Paulo lança, na nossa linguagem popular, como diz o bispo Miguel, lança uma sara maligna para cima daquele homem. Na verdade, o que aconteceu com aquele homem é que não foi uma praga que Paulo rogou, isto foi a consequência do pecado daquele homem, isto foi a consequência da ausência de santidade na vida daquele homem, que se dizia ser de Deus, mas nas suas ações não demonstrava ser de Deus, porque não havia nele santidade. Paulo interpela aquele homem. Paulo, ele se torna mais visto. Esse ato de fé e de coragem de Paulo, defendendo a igreja do Senhor, tornou ele um homem muito conhecido. E aí a Bíblia vai dizer que o procônsul Paulo Sérgio, vendo o que aconteceu, ficou impressionado com o ensino do Senhor, ficou impressionado com a pregação do verdadeiro e genuíno evangelho. E aí o que vai acontecer em Atos 13, versículo 13, olhe na sua Bíblia: de Pafos, Paulo e seus companheiros,
Nós vimos até aqui que era Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. Mas em Atos 13, Lucas, ele já escreve assim: Paulo e seus companheiros. Sequer foi citado o nome de Barnabé. Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. E eles seguiram a viagem missionária deles. E eles seguiram aquilo que nós vimos em Atos 13, versículo 2, aquilo para o qual o Espírito Santo os tinha separado. Paulo torna-se o líder daquela comissão. Paulo torna-se o líder daqueles homens. Depois deste ato de Paulo diante de Elimas, o mágico, o falso profeta, Paulo, ele se torna o líder. Visivelmente um homem cheio do Espírito Santo, cheio de conhecimento, cheio de fé. Se torna o líder desse trabalho, o líder desses homens. Nós vamos ver no versículo 42 de Atos 13 mais uma vez, quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga. No versículo 43, nós vamos ver também Lucas dizendo que há muitos judeus e estrangeiros piedosos que haviam se convertido ao judaísmo, agora seguiam a Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Mas nós percebemos a partir de agora que não era mais Barnabé e Saulo, mas era Paulo e seus companheiros, era Paulo e Barnabé. O jogo virou. Paulo se torna o líder, Paulo se torna a referência. Mas o que acontece? Nós não vemos em momento algum Barnabé chateado, porque Paulo havia se tornado agora o principal líder daquela comissão, daquele grupo. Porque alguém que é filho da consolação, alguém que é encorajador, não está em uma disputa para ver quem é maior. Alguém que é encorajador se alegra com os progressos que vê nos outros. Você está disposto ou disposta a chamar alguém que ninguém acredita para perto de você e fazer desse alguém maior do que você, aparentemente o é? Você tem disposição para isso? E se alegrar com o sucesso daquela pessoa, e se alegrar com o progresso daquela pessoa? Filho da consolação, um homem que não se importava com o sucesso dos outros, um homem que não se chateava com isso, pelo contrário, um homem que se alegrava em ver o seu discípulo, Saulo, se tornando Paulo, homem cheio de fé, homem tremendamente usado por Deus. Só que vai acontecer um fator muito marcante na vida de Barnabé. Atos capítulo 15, por gentileza, versículo 36, nós já estamos caminhando para o final. Atos 15, versículo 36. A palavra de Deus diz assim: algum tempo depois, eles já tinham concluído a sua viagem, foram a Jerusalém, foram no concílio de Jerusalém, apresentaram todo o relatório da viagem missionária aos apóstolos, aos presbíteros em Jerusalém. A Bíblia vai dizer, Lucas vai relatar isso, que algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé fala: maravilha, bora, vamos que vamos. Mas eu quero levar João que era conhecido como Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois este mesmo João, conhecido como Marcos, havia abandonado-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Na primeira viagem missionária, João Marcos, muitos dizem ser provavelmente sobrinho de Barnabé, ele estava nessa viagem. E no versículo 13 de Atos 13, quando nós lemos que o jogo tinha virado, quando não era mais Barnabé e Saulo, era Paulo e Barnabé, Paulo e seus companheiros, este mesmo versículo 13 vai dizer que João Marcos os abandonou. João Marcos os deixou ali e voltou para Jerusalém. E aí nessa segunda viagem, Barnabé quer levar João Marcos com eles de novo. E aí Paulo fala: opa, não, o cara deixou a gente na mão, vou levar esse cara não. Versículo 39 vai dizer que eles tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Falando no português bem claro, os caras quebraram o pau. A briga foi séria entre Paulo e Barnabé.
A Bíblia diz que Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Alguém que é encorajador, alguém que é filho da consolação, não abre mão dos seus princípios. Alguém que é gente do tipo santa, que vive o estilo de vida de santidade, não abre mão dos seus princípios. Barnabé não abriu mão dos seus princípios. Quando diante desta situação difícil, onde ele ficou entre a cruz e a espada, onde ele ficou numa sinuca de bico, Barnabé não hesitou, não pensou duas vezes, não abriu mão de permanecer sendo um filho da consolação. Porque na verdade, minha gente, é muito mais fácil. A gente fala de Paulo, um grande homem de Deus, tido por muitos como o maior dos apóstolos. Eu sou fã de um outro apóstolo. Gosto do apóstolo Pedro. Gente mais normal. Gente mais normal. Mas Paulo também era um sujeito normal, mas nesse momento, Paulo, cheio de legalismo, eu vou levar esse cara fraco, esse frouxo, eu não quero ser visto do lado desse cara não, o que eu vou fazer com esse cara? Não vai agregar em nada. Agora deixa eu fazer uma pergunta, quantos de nós já não pensamos assim sobre muita gente? Eu vou fazer isso, eu vou me juntar com essa pessoa, eu vou chamar essa pessoa para andar comigo, Já diz aquele grande coach, qualquer um desses que você tem ouvido, você é a soma das 5 pessoas com que você anda, ande com 5 pessoas melhores do que você, e você também vai ser como elas. Eu fico pensando, Jesus era uma besta, então, andou com 12 caras pior do que ele, e quem influenciou quem no final das contas? Jesus, que andou no Espírito Santo. O apóstolo Pedro, em Atos 10, quando está na casa de Cornélio, está pregando na casa de Cornélio sobre a obra do Espírito Santo, sobre o que é o Evangelho, ele vai dizer como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, Jesus andou nessa terra pelo poder do Espírito Santo, agindo como um consolador, como um encorajador. Paulo caiu nessa tentação que muitas vezes nós caímos. Esquece, cara fraco, esquece. Vamos levar Silas ou Silvano, que esse aí é o bichão, esse é macho, esse vem com nós. Não. Barnabé, gente do tipo santo, não abriu mão dos seus princípios. O estilo de vida de santidade vai exigir que você e eu, onde quer que estejamos, não abramos mão dos nossos princípios. Não abra mão dos seus princípios, nem mesmo deste princípio de acreditar naquele que ninguém acredita. Se Deus acreditou em você, meu irmão, você por um acaso é melhor do que alguém para que você não possa acreditar nessa pessoa? Você é melhor do que alguém mesmo? A ponto de dizer não. Aqui é nós, aqui, ó, minha galera, minha tropa, meus amigos. Você é melhor mesmo? A ponto de fazer isso? O que nós aprendemos nesse retiro, e você sabe que santificar-se não é sobre ser melhor do que ninguém, é sobre se separar, mas não se separar dos outros, mas é se separar do pecado, se separar da natureza que é anti-Deus, é ir na direção da natureza de Deus. Jesus mesmo, esse foi um dos versículos citados, já não me lembro mais se é pelo André ou pela Camila, de Jesus em João 17, orando: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ser santo é ser separado do mal, da nossa natureza carnal. Gente do tipo santa acredita nos Saulos da vida, nos João Marcos da vida. Mas de novo João Marcos, porque na verdade, minha gente, se a gente for bem honesto, todos os dias quando a gente acorda, Deus está dizendo: de novo você, mais um dia, de novo eu te dou mais uma chance, minha misericórdia se renova mais uma vez, de novo Paulo, de novo Alex, de novo Euquias, de novo Lourdinha,
de novo eu, de novo Mônica, eu dou chance. Deus todos os dias nos dá chance. Deus todos os dias olha para a gente e fala, de novo você. Por que que eu não posso fazer isso com algum João Marcos da vida? Onde que eu sou melhor do que João Marcos? Se todos os dias o autor da vida me consola e me encoraja com a sua presença, por que não ser um filho da consolação e fazer isso com alguém? Mas aconteceu algo muito curioso. Eles brigam, cada um segue sua vida. Paulo foi se tornando cada vez mais Paulo. Nós conhecemos Paulo, nós vemos Paulo, sabemos quem é Paulo, tudo que ele fez. Nós nunca mais ouvimos falar de Barnabé. Mas, para nós encerrarmos, eu peço que você abra a sua Bíblia comigo. O último texto que nós vamos ler, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. O apóstolo Paulo está preso numa masmorra, pronto para ser assassinado, esperando a execução da pena de morte que foi dada a ele, esperando ser executado. Ele escreve uma carta ao seu discípulo, seu amado discípulo Timóteo. Melhor, vamos para o versículo 9, por gentileza. Esse aqui é o último registro escrito de Paulo. O último relato de Paulo que nós temos escrito, 2 Timóteo 4, versículo 9, por gentileza. Versículo 9. Igor, amém? Versículo 9, por favor. Amém, graças a Deus. Versículo 9 vai dizer assim, apóstolo Paulo: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Aquele mesmo Marcos. Que seria de Paulo se não fosse Barnabé mais uma vez. Paulo diz assim: eu estou sozinho, mas eu sei que eu posso contar com Marcos. De alguma maneira, Paulo estava dizendo: obrigado, Barnabé, por ter sido com Marcos o que você foi para mim. Paulo registrar isso é como se ele dissesse: me perdoe, Senhor, por não ter sido para Marcos o que Barnabé foi para mim. Mas me traga Marcos. Marcos me é muito útil. Marcos, que nós também conhecemos como o autor do Evangelho de Marcos, o primeiro de todos os 4 evangelhos que nós conhecemos que foi escrito. Marcos. Quem diria? Quem diria que Paulo seria Paulo? Quem diria que Marcos seria Marcos? Mas no meio do caminho desses homens tinha um Barnabé, tinha um filho da consolação, tinha um camarada que era gente do tipo santa. E Deus, como o apóstolo Pedro, foi dito aqui, como o apóstolo Pedro repetiu aquilo que havia sido dito a Moisés: sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Deus está dizendo para nós mais uma vez: sejam santos, sejam gente do tipo santa. Olha o exemplo de Barnabé, não é melhor do que ninguém. Era um camaradinha lá do Chipre, um lugarzinho que não é muito conhecido até hoje, mas por causa de Barnabé existiu Marcos, por causa de Barnabé existiu Paulo, o grande Paulo. Nenhum de nós cita Barnabé no nosso dia a dia como cristãos. Vamos sempre citar Paulo, porque o apóstolo Paulo, porque o grande apóstolo, porque ele escreveu segundo Paulo, E Barnabé nunca se importou com isso. Os Barnabés continuam existindo por aí. Hoje, felizmente, nós soubemos da perda da irmã Maria Marquita, uma das primeiros membros aqui dessa igreja. Os meninos, os músicos podem vir, por gentileza. As primeiras irmãs dessa igreja. De uma certa maneira, a Nova Vida de Caxias existe em parte
pela existência dela, do seu esposo, que também já partiu para o Senhor. E eu estava me lembrando, quando eu soube da notícia, eu estava comentando com a Érica, da lembrança que eu tive de alguns irmãos que marcaram. Eu vim para essa igreja, acho que aqui, se não todo mundo, a maioria das pessoas sabem que eu sou filho do Bispo Miguel, e quando o Bispo Miguel assume aqui a igreja, eu tinha 11 anos de idade, mas alguns irmãos eu sempre prestei atenção, como o bispo sempre me chama de mineroca, uma mistura de mineiro com carioca. Eu nasci no Rio, mas meus primeiros anos de vida foram em Minas. Sempre observei muito algumas pessoas. E aí eu estava falando com a Érica da partida da irmã Maria, uma Barnabé, uma mulher encorajadora, né? Como tantos outros que já partiram aqui. Mas e aí? Estamos você e eu aqui para sermos Barnabé. Recentemente também partiu um amigo querido, tinha ido para uma outra igreja há pouco tempo, mas foi músico aqui da igreja por muitos anos. E como eu tive o privilégio de ouvir algumas coisas no sepultamento dele, depois que todos foram embora, gastei um tempo ali com o irmão, com a mãe, com o pai. E é o irmão dele, que ele sempre me falou do irmão dele. O irmão dele veio emocionado e falou assim: poxa, o Erickson era sempre o Henrico. E naquela hora eu fiquei assim, me senti um Barnabé do Erickson. E olha que curioso, já tive um desentendimento já com o Erickson em determinado momento, mas jamais abri mão de ser um Barnabé na vida dele. Reconheci os meus erros, ele reconheceu os dele, e continuamos a nossa jornada de ser um Barnabé.